Já pararam para pensar que as leis são um pouco como nós, seres vivos? Elas têm um ciclo de vida completo. Nascem, vivem por um tempo e uma hora ou outra morrem. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse processo para entender como as regras que organizam a nossa sociedade realmente funcionam. E essa é a grande questão, né? As leis não são monumentos de pedra, estáticos. Pelo contrário, são ferramentas vivas que precisam se adaptar conforme a sociedade evolui. E como tudo que é vivo, elas têm um ciclo. Algumas envelhecem, outras perdem o sentido e algumas simplesmente deixam de existir. Bom, para a gente começar a entender a vida de uma lei, primeiro precisamos conhecer suas duas famílias básicas. Pensa nelas como dois tipos de regras com missões bem diferentes no mundo do direito. E aqui estão elas. De um lado, as normas de conduta, que servem para organizar as relações entre as pessoas no mesmo nível, sabe? Elas coordenam. Do outro lado, as normas de competência, que criam hierarquias, que dizem quem pode o quê. Elas subordinam. É a diferença básica entre a regra que diz não avance o sinal vermelho e a regra que dá ao agente de trânsito o poder de multar quem faz isso. Olha só um exemplo clássico de norma de conduta. É direto e reto. Se alguém causa um prejuízo, tem a obrigação de consertar o estrago. É uma relação de dever entre duas partes, que parte do princípio da igualdade perante a lei. E aqui a gente vê o outro lado da moeda. Essa é uma norma de competência. Veja que ela não diz o que uma pessoa comum deve fazer ou não. Ela define o poder de uma instituição, no caso, o STJ. É uma relação de assimetria, de poder público sobre o particular. Certo. Agora que a gente já conhece os tipos de normas, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Elas não existem sozinhas, flutuando no vácuo. Elas vivem dentro de um ecossistema complexo e todo organizado. E esse ecossistema todo tem um nome: ordenamento jurídico. Uma boa analogia é pensar no corpo humano. Cada lei é como um órgão, e todas precisam trabalhar em harmonia para o sistema todo funcionar. É o que dá lógica e coerência a todo o direito. E esse sistema é mais do que só uma lista de ordens. Claro, a gente tem os comandos em si, os elementos normativos, mas também temos definições, classificações, que funcionam como o dicionário do direito. E, o que é crucial, as regras lógicas que fazem tudo se encaixar, como a ideia de que uma lei mais nova ou mais importante sempre vence a mais antiga ou menos importante. Ok, nossa norma já nasceu dentro de um sistema, mas como a gente sabe se ela está saudável e realmente funcionando? Para isso, vamos aprender a checar os seus 4 sinais vitais. O primeiro sinal vital é a validade. Pensa nisso como se fosse a certidão de nascimento da norma. É o documento que prova que a lei foi criada pelo órgão certo, seguindo todo o rito, todo o procedimento correto. É a sua legitimidade de origem. Em seguida, a vigência. Pensa nela como o prazo de validade de um produto no supermercado. É o período de tempo em que a norma está oficialmente na ativa e pode ser aplicada. No Brasil, tem aquele período padrão, de 45 dias depois da publicação, para todo mundo tomar conhecimento antes dela começar a valer de verdade. Depois temos o vigor. Este é como se fosse o batimento cardíaco da norma, a sua força real de produzir efeitos. E aqui tem um detalhe importante. Às vezes, uma lei que nem está mais vigente ainda pode ter vigor. Por exemplo, se um crime foi cometido sob uma lei antiga, mesmo que essa lei já tenha sido revogada, a pessoa ainda pode ser julgada por ela. A lei antiga ainda tem vigor sobre aquela situação do passado. E, finalmente, a eficácia. Esse é o teste do mundo real. A norma funciona na prática? Uma lei que proíbe algo que é impossível de acontecer ou que depende de uma outra regra técnica que nunca foi publicada, simplesmente não tem eficácia. É como ter um carro zerinho na garagem, mas sem gasolina. Ele existe, é válido, mas não leva a lugar nenhum. Agora que a gente já entendeu como uma lei vive, vamos descobrir como ela morre. Existem vários jeitos de uma norma chegar ao fim de sua vida, e a gente vai explorar cada um deles. A forma mais comum de uma lei se aposentar é a revogação. Basicamente, uma lei nova chega e tira a validade da lei antiga, substituindo-a. É o sistema jurídico se atualizando, garantindo que as regras acompanhem as mudanças da sociedade. Essa revogação pode acontecer de algumas maneiras. Pode ser expressa, quando a nova lei diz com todas as letras: estou revogando a lei X. Pode ser tácita, quando o conteúdo da nova lei simplesmente não bate com o da antiga. Ou pode ser global, que é uma reforma completa, como quando um código inteiro é trocado por um novinho em folha. E só para esclarecer a terminologia, que pode soar complicada, mas ajuda,
Quando uma lei é totalmente revogada, a gente chama de abrogação. Se só um pedaço dela é revogado, o nome disso é derrogação. São termos técnicos, mas que mostram precisão do direito. Agora, atenção para um conceito que dá um nó na cabeça, mas é muito importante. A não repristinação. Vamos com calma. Imagina que a lei B está valendo. Aí vem uma nova lei X e revoga a lei B. Certo. Tempo depois, uma lei mais nova ainda, a Z, chega e revoga a lei X. A pergunta é, a lei B volta a valer como num passe de mágica? A resposta é não. Ela não volta à vida automaticamente. Para que ela voltasse, seria preciso uma nova lei dizendo isso de forma clara. Mas nem toda lei morre por revogação. Às vezes, ela simplesmente caduca. Isso rola quando a lei foi criada para uma situação específica, com prazo de validade, tipo uma lei de emergência durante uma crise. Quando a crise acaba, a lei perde seu propósito e pronto, caducou. Outra forma é o desuso. O exemplo é perfeito. Se existe uma lei proibindo a pesca de baleias numa região e as baleias de lá são extintas, bem, a lei não tem mais o que regular. Ela se torna uma relíquia, inaplicável porque o seu objeto simplesmente desapareceu do mundo real. E, por fim, o costume negativo. É quando uma lei vai morrendo aos poucos porque ninguém mais a aplica. A sociedade e as autoridades, de forma geral e por muito tempo, ignoram aquela proibição e não punem quem a desobedece. A lei continua existindo no papel, mas perdeu completamente sua força pela omissão. Então, no final das contas, a grande lição de toda essa análise é que o direito não é um conjunto de regras congeladas no tempo, mas sim um sistema vivo. Ele respira, ele se adapta, envelhece e se renova o tempo todo, tentando refletir os valores e as necessidades de uma sociedade que não para de mudar. E toda essa jornada nos leva a uma reflexão final. Se o direito é um organismo vivo, quem o mantém assim? São apenas os legisladores e os juízes? Ou será que cada um de nós, com nossas ações, nossos costumes, também ajuda a moldar o futuro das leis? A resposta talvez esteja em nossas próprias mãos. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.